Olá, nesse vídeo eu vou estar apresentando como efetuar a geração do arquivo dispatch contábil, quais são os principais blocos e registros, como seria o processo de validação e quais os relatórios demonstrativos que pode ser utilizado para a conferência. Vamos lá. Para a geração então do nosso arquivo dispatch contábil, você irá até o menu Arquivos, ECD dispatch contábil. Então, após ter feito a opção, conferência do fechamento, você vai estar efetuando a geração do seu arquivo. Aqui em tipo de escrituração vai estar selecionando o período de competência da geração da ECD. Neste exemplo aqui eu vou gerar ECD 2020. Se por acaso eu estiver gerando aqui uma situação especial, tipo uma situação de cisão, fusão, incorporação, o sistema estará habilitando o campo do layout da ECD do dispatch contábil, onde eu posso estar informando um layout diferente do que está lá na minha opção da ECD. Isso dentro do questor, é claro. Então aqui nesse caso eu vou colocar com situação normal. Indicador de situação de início do período, então que vai poder estar informando se há uma escrituração normal, então iniciou a escrituração no primeiro dia do ano ou do mês. Se é uma situação de abertura, vai estar informando aqui que trata-se de uma abertura, início de atividade no caso da empresa. Indicador de NIR, então aqui se a empresa possui ou não NIR vai estar sendo informado aqui. Se tiver substituição de NIR, vai estar informando que o NIR substituto no campo abaixo. Geração do registro I050. Então aqui nós já vamos entrar na sequência na questão dos blocos e registros da ECD. O I050 nada mais seria do que o meu plano de contas. Aqui eu posso estar selecionando se eu quero gerar o plano de contas completo ou apenas as contas que possuem movimento na empresa. Gerar registro J210, que seria a minha DLPA ou a DMPL. Aqui eu vou estar selecionando qual delas que eu desejo gerar, ou se eu não quero nenhuma, coloco a opção nenhuma e ele vai estar gerando a ECD sem este registro. Evidentemente que para gerar esses demonstrativos, precisa estar ele configurado dentro do nosso sistema Questor. Indicador final, então vou estar informando que se a ECD é a original ou se é substituta, informando como substituta vai habilitar os campos abaixo, que eu vou colocar aqui o motivo da substituição, o recibo ali, o número do hash da escrituração que está sendo substituída, o motivo da substituição da escrituração, um arquivo RTF onde tem aquele termo lá da substituição da ECD anterior. E se tiver ali relatórios complementares que eu esteja incluindo via RTF, que não são gerados pelo Questor, nesse caso, informa aqui o caminho da pasta que possui esses arquivos. Nesse meu caso, vou estar gerando como original. E na pasta eu informo o caminho para a geração do arquivo. Então já vamos executar a geração. Concluído o processo de geração, eu vou estar validando o meu arquivo. Então aqui já estou gerando a nota explicativa no J800 via sistema. Então aqui, gerei meu arquivo, vou copiar o arquivo, vou lá no meu validador e vou importar essa escrituração. Deixa eu escolher a que eu possuo aqui e vamos importar ela do zero. Então vamos fazer a importação do meu arquivo. O PVA já começa a consultar eventuais atualizações. Na sequência começa a importar os registros e na sequência ele vai confirmar se eu desejo fazer a validação. Então vou fazer já a validação do meu arquivo nesse momento. Ok, escrituração validada apenas com advertências nesse caso. Essas advertências, se vocês já acompanharam os vídeos anteriores, já está detalhado por que motivo que elas ocorrem, tá? Então é comum ocorrer essas advertências, em algumas situações não tem o que se fazer, vai se passar a ICD com advertências. É muito importante se atentar a essa questão da recuperação da ICD anterior, tá? Volto a frisar essa situação. Se a empresa já mandou ICD anterior, é obrigatória a recuperação. Aqui dá apenas advertência porque pode ser a primeira ICD da empresa. A empresa pode estar em início de atividade ou é a primeira vez que ela está enviando o SPED contábil, daí ele vai passar tranquilamente com essa advertência. Mas se você for tentar transmitir uma empresa que já enviou ICD anterior, tem ICD do 2019, por exemplo, estou mandando 2020. Ah, deu apenas advertência, eu vou tentar transmitir. Até o ano passado, pelo menos no momento da transmissão, retornava erro, informando que não havia sido recuperado a ICD anterior. Por que isso? Porque a Receita possui essa informação lá na base de dados deles, né? Então eles já sabem que foi enviado esse CD para esse CNPJ. E quando você for fazer a transmissão, se não recuperar,
automaticamente ele vai barrar isso daí, exigindo essa recuperação. Então, embora seja uma advertência, essa advertência aqui, se a empresa já mandou exceder, ela se torna impeditiva para a transmissão do arquivo. Vamos agora então em relação aos blocos e registros. A melhor maneira de verificar quais são os blocos, quais são os registros, quais são as informações é por dentro do próprio validador. A navegação é bem simples. Eu vou minimizar aqui a barra lateral, retorno nessa opção da ECD e vou colocar em editar escrituração. Feito isso, eu posso vir aqui em escrituração, dados da escrituração, SPED contábil, né, escrituração contábil digital, e aqui eu vou ter os registros, né, as informações, os blocos separados. Então tem aqui a informação da identificação da empresa, o bloco 0, o cadastro dos participantes, também um campo integrante do bloco 0. Logo abaixo, então, entra para a parte da escrituração contábil de fato. Então aqui vou ter os termos, né, registro 030, termo de abertura. Essas informações são todas geradas a partir do sistema, nesse caso desse registro lá, pela minha opção da ICD dentro do questor. Livros auxiliares, se houver a situação em que eu gerei livros auxiliares e vinculei lá no sistema, vai estar gerando aqui a informação de quais são os livros auxiliares vinculados a este. Plano de contas, então aqui eu registro I050, da onde vem essa informação? Plano de contas da empresa. É esse registro aqui que no momento da geração eu informei que quero que gere apenas o que possui movimento. Se eu colocasse completo aqui, evidentemente que aqui dentro do meu validador eu teria aqui todo o plano de contas, muito mais informações. Então é aqui que você vai ter o plano de contas. Também é importante observar aqui o seguinte, é aqui que vai ter o que? O referenciamento. Então quando você clicar uma conta analítica aqui, se você utiliza plano referencial, o referenciamento vai estar aqui embaixo. Então esse daqui que seria o registro I051, que dá muito erro em relação à validação, principalmente da ICF, que faz a conferência das informações pelo referenciamento. É importante frisar que a ECD, embora permita você enviar sem referenciamento, você pode até referenciar, ele não vai fazer uma validação mais aprofundada desse referenciamento. Então, se a tua empresa é prestador de serviço e você lá referenciou uma conta de custos de revenda de mercadoria, por exemplo, a ECD não faz essa validação. Porém, lá no momento da validação da ECF, ele vai confrontar os seus custos, principalmente empresas do lucro real. O sistema vai confrontar lá o L210, que seria teus custos do referenciamento com o que você tem dentro do registro lá da própria ECF. Então é importante fazer com muita atenção esse referenciamento, principalmente nas empresas que são lucro real. Então aqui tu consegue visualizar seu plano de contas e os referenciamentos que foram feitos lá dentro do sistema. Também já temos vídeo específico sobre esse referenciamento, como fazê-lo. É bem prático e bem intuitivo. Também, se porventura eu tiver ali alteração do plano de contas, tu vai vir até na opção de saldos periódicos. No primeiro mês da escrituração, tu vai ter aqui dentro de cada conta, nesse caso aqui não está habilitado, pois eu coloquei que não teve alteração de plano de contas, né? Tu vai ter aqui dentro de cada conta o registro I157. Então, esse aqui é o registro I155, né? Então, seria aqui os saldos periódicos. Então, aqui ele vai estar trazendo saldo mês a mês das contas contábeis que eu possuo na empresa. Se eu tenho troca de plano de contas, logo abaixo, clicando aqui na conta, ele vai me trazer o registro I157. É importante que vocês conheçam essa navegação dentro do PVA para saber aonde conferir, aonde visualizar, identificar o que está com inconsistência, para até não ficar tão dependente do suporte, para estar analisando mais tecnicamente. Pois aqui, embora seja gerado via sistema, é uma obrigação que já tem 5 anos, é importante conhecer mais a fundo esses registros. Após os saldos periódicos, então, eu tenho aqui o registro dos lançamentos contábeis. Então, eventuais erros que ocorram lá no I200, histórico não possui descrição, pode acontecer. Se joga lá o histórico 0, que não possui descrição, não coloca-se nenhum complemento e tenta mandar o arquivo da ICD. Vai dar erro nesse registro, que é o registro dos lançamentos contábeis. Número do lançamento contábil aqui, como a gente já viu nos vídeos anteriores, é o número da transação, tá? Então, se deu algum erro para mim que lançamento 19 me deu erro, eu vou lá dentro do contábil, na aba de lançamentos, e posso colocar aqui o número 19, que vai me cair na transação que me deu a inconsistência. Então, que pode verificar que a transação que eu abri lá é o lançamento que está aqui dentro do SPED contábil.
Balancete diário, se houver escrituração desta forma, vai estar gerando aqui. Esse registro também tende a dar muita divergência. Saldo das contas de resultado antes do encerramento. Nesse meu exemplo, eu tenho o zeramento anual. Tá? O que é necessário verificar nesse caso? Embora seja uma coisa muito óbvia, assim, muito básica, acontece de o pessoal vir aqui fazer o zeramento, gerar ICD e começar a te dar erro no registro I350. O que geralmente ocorre na situação? Foi feito o zeramento e após o zeramento foi efetuado lançamentos na contabilidade, na conta de resultado. Então aqui a conferência basicamente é o que? Teu erro no registro I350, vai lá na contabilidade, vem aqui nos favoritos ou vai direto no relatório, se você não tiver nos favoritos, né? Vai no balancete e gera o balancete do período. Aqui o ideal seria o quê? Já gero ele sem o filtro ZZ, para verificar se as minhas contas de resultado estão com saldo anterior e saldo atual zerado. Basicamente isso que eu preciso estar verificando. O resultado do período está totalmente zerado. Então, se eu estou sem o filtro ZZ e tem algum saldo inicial ou final em conta de resultado, pode verificar, por exemplo, alguém fez lançamento depois do zeramento e realmente vai te dar erro nos saldos antes do zeramento lá no I355 da ICD. Seria esse registro aqui. I355. Ele vai acusar qualquer conta e tal, a verificação é relativamente simples. Tem como estar conferindo fácil aqui dentro do nosso sistema. Aqui, livro auxiliar parametrizado seria os livros auxiliares, né? Que foi demonstrado no outro vídeo. Então, aqui não tem livro auxiliar, não é um livro auxiliar, não vai ter informação nesse registro. Aqui entra na parte das demonstrações contábeis. É extremamente importante que vocês conheçam pelo nome, né? Pelo nome do registro, o que é cada demonstração. Então, aqui, gerou as demonstrações. Tenho aqui a demonstração apenas de anual, né? De janeiro a dezembro, uma demonstração para esse período. O que define isso daqui? A minha opção da ICD. Então, vou lá em configurações, optante pela ICD. E o que eu tenho aqui? Período das demonstrações a cada zeramento. Tenho apenas zeramento no dia 31/12, consequentemente, só gera demonstração em 31/12. Ah, não, eu estou fazendo uma empresa lucro presumido, lucro real trimestral, eu quero que gere trimestral. Deixa cada zeramento, porém, você vai zerar trimestralmente para que gere os 4 períodos, os 4 trimestres. É importante ter essa visão, até porque a ICF vai confrontar esses saldos trimestralmente. Então, é muito importante, é extremamente recomendado que você faça esse zeramento trimestral nesse caso. Lucro real trimestral, lucro presumido trimestral também. Então, retornando aqui o que nós temos, as demonstrações. Então, eu já tinha configurado lá para gerar a nota explicativa. Ela cai em outras informações, que seria o J800. Se eu clicar aqui, vocês podem ver que é o J800. Se eu quero visualizar essa demonstração, posteriormente vou estar mostrando como visualizar esses dados também. A ADMPL ou a DLPA, se eu informar lá nos parâmetros para geração, vai estar caindo aqui. Evidentemente que tem que estar configurado no gestor. Se não sabe como configurar, não tem problema. Na nossa central tem vídeo específico como configurar cada uma dessas demonstrações. A DRE, então aqui também vou estar gerando as informações da DRE. E aqui um detalhe bem importante, tá, pessoal? Como que eu configuro para gerar a DRE e como que eu configuro para gerar o balanço na ICD? Não é configurável para gerar na ICD. Tu não tem opção de não gerar a DRE ou não gerar o balanço. O que você precisa ter feito? A escrituração, o fechamento e o zeramento do período. Feito isso, o sistema vai gerar esses dois registros automaticamente. Então, claro, tem que ter lançamento, conta de resultado, ter zeramento para que gere a DRE. Mas tendo essas informações, vai estar gerando esses registros. Não gerou? Qual que é o motivo? Provavelmente você não fez o zeramento, ou a tua data final de geração, que já peguei caso, estava 30/12, por exemplo, tu zerou dia 31, e a data final da geração estava 30/12. Não vai gerar a demonstração, não tem zeramento naquela data. Então, geramento é uma coisa muito básica quando não gera demonstração. E claro, conferência, muito simples. Vai nos relatórios aqui, gera o balanço ou gera DRE. Se não sabe, não tem a certeza se foi feito o zeramento, foi da pessoa que fez, você está apenas fazendo a validação e transmissão do arquivo, pode vir em consultas, zeramento contábil e verificar. Não, eu quero ver aqui se foi feito o meu zeramento de 2020. O sistema vai trazer aqui, não, teve um zeramento executado aqui
no dia 31 de 12, para o dia 31 de 12 de 2020, para essa empresa, por este usuário, nessa data. Então, tu consegue visualizar, né? Ah, não está gerando o trimestral? Consigo visualizar aqui. Se eu fiz trimestral, vai ter 4 zeramentos nessa consulta. Então, tem como identificar facilmente se o zeramento foi feito ou não. Retornando aqui, então, o meu balanço patrimonial. Também vai estar gerando já direto a partir do gestor. É importante frisar o que, pessoal? Balanço patrimonial e balancete gera a partir da estrutura do plano de contas. Erros nesse registro geralmente são referentes à classificação do plano de contas, nível das contas, que já ocorreu em anos anteriores de estar pulando o nível, ter conta sintética analítica com a mesma classificação. Então, J100 geralmente o problema é a estruturação do plano de contas. Tá? Então, isso aí é meio que padrão. DRE, DMPL, DLPA são demonstrações configuráveis. Verifica se a sua configuração está correta, se está gerando demonstração certinho lá dentro do gestor, que provavelmente o problema estará na sua configuração da demonstração. Na sequência que já tem o termo de encerramento, campos adicionais se houver, termo de verificação caso esteja sendo feita uma retificadora, né? Conglomerados econômicos, que seria o bloco K, se porventura houver, a empresa fazer parte de algum. Saldos da ICD anterior. Esse registro aqui, o PVA, preenche automaticamente quando você recupera o arquivo da ICD anterior. Então, quando você vir aqui em escrituração, recuperar a ICD anterior, estará preenchendo todo este bloco aqui com as informações da ICD anterior. E aqui começa um pouco do terror. É nesse momento que o sistema, que o PVA, vai estar validando se o saldo final da tua ICD anterior está batendo com o saldo inicial da ICD atual. Ou seja, não mexam no passado quando a empresa envia ICD sem fazer a respectiva retificação. Se porventura você mexeu, mesmo que seja sem querer, alterou o saldo, vai dar erro. O PVA cruza essas informações. Daí tem que identificar a conta e geralmente nessas situações o suporte não vai conseguir te auxiliar. Porque tem que fazer a conferência. O que mudou na conta, o que foi alterado, alguém tem que ter mexido nessa informação para que os saldos tenham sofrido alterações. Aqui abaixo os signatários da escrituração, nada mais são do que os responsáveis, né? Quem estará assinando. Isso também é aqui na opção da ECD que você está informando, quem são os responsáveis pela assinatura desta ECD. Signatários do termo de verificação, quando é substituição, né? Tem que ter essa informação também. E empresa de grande porte terá aqui os auditores, a informação dos auditores independentes para a empresa de grande porte. Aqui é os registros, é muito simples, muito prático de visualizar essas informações. Agora eu vou estar apresentando para vocês como fazer a geração de relatórios para a conferência. Então, me deu erro no J100, como que eu gero um balanço aqui dentro da ICD para conferir com o meu balanço lá do gestor? Então, eu vou vir aqui na parte de escrituração, eu tenho aqui visualizações, demonstrações contábeis e eu consigo gerar cada uma das demonstrações. Eu quero ver se o meu balanço está ok. Validou meu arquivo só com algumas advertências, mas eu quero conferir os valores, se estão batendo. Vou gerar o meu balanço aqui, vou lá no gestor e vou fazer geração do meu balanço também. Quero verificar se as informações estão consistentes. Venho aqui e executo a geração do balanço e já consigo estar confrontando meus saldos, ativo e passivo, se está tudo correto, fechando como deveria. O mesmo processo eu faço para as demais demonstrações, né? Então gero aqui a minha DRE, DMPL ou DLPA, conforme o caso. A minha nota explicativa, outras informações, posso vir aqui e visualizar ela. Então, eu fiz uma configuração do gestor para gerar essas informações. Eu posso vir aqui e já gerar minha nota explicativa para visualização, gerar ela no gestor também e verificar. Isso aqui dificilmente vocês vão ter alguma inconsistência aqui, tá? Se tiver, vai ser alguma situação específica de configuração. Mas qualquer problema, qualquer erro que vocês vejam que tá no gestor, tá levando, tá de uma forma, gera de uma forma, e no PVA está levando de outra, confere os parâmetros estão ok, pode estar acionando o pessoal do suporte para estar auxiliando e verificando o que está ocorrendo. Geralmente vai ser questão de parametrização, mas qualquer dúvida, qualquer divergência pode estar nos acionando para auxiliar nessa verificação. Também aqui o que eu consigo ver, balancete mensal, muito utilizado quando você tem alteração do plano de contas, que você tem que estar gerando o registro I157. Então, tu vem aqui, tu pega tipo, estou fazendo ECD 2020 agora, né? Mudei de plano, mudei de sistema. 2019 era outro plano, outro sistema. Eu abro a SD de 2019, venho aqui, gero o balancete de 12 de 2019 para ver o saldo final. Depois eu vou ter que cruzar essas informações com o saldo inicial de 2020.
Se você optar por validar, tu não precisa gerar isso aqui antes de fazer a validação. No momento de você fazer a validação, recuperou a ICD anterior, o próprio PVA já vai cruzar essas informações e te acusar eventuais divergências. Mas quanto a essa situação específica do registro I157, tem um vídeo bem objetivo somente sobre ele. Vocês podem estar consultando na nossa central também. Feito isso, feitas as verificações, tudo, tu pode já retornar aqui no passo a passo e fazer a validação da sua escrituração. Eventuais erros e advertências, faz a verificação. Tem uma série de material na nossa central. Tem advertência, como mencionei, vai ocorrer. Tá? Esse exemplo do lançamento pode ter base registrada débito e crédito, é um que eu já citei em outros vídeos. Vai ocorrer, não tem o que fazer. Ou até tem uma solução que não é muito prática, você ficar separando lá as transações no contábil. E tem essa situação da recuperação da ICD anterior, que tem que avaliar se já foi enviado ICD anterior para essa empresa, sim ou não, pois dependendo da situação, não vai conseguir transmitir o arquivo se não fizer a recuperação, pois no momento da transmissão vai ser validado se tem ICD anterior lá no servidor da Receita ou não. Bom, pessoal, quanto à nossa opção de geração, os blocos, a validação e a conferência seria isso. Qualquer dúvida, permanecemos à disposição e muito obrigado pela atenção.